Olá, irmãs e irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Hoje é um dia especial, como muitos irmãos fizeram contato comigo desde ontem para saber do testemunho da nossa irmã missionária Neia. A Neia, o Raimundo e a Bia, claro, essa família missionária, esteve nos visitando esse final de semana. E antes que eles prossigam viagem, eles têm todo um planejamento de viagem, nós resolvemos convidá-los para trazer o testemunho da Neia neste momento. E é claro que a experiência que ela passou com a Covid é uma experiência pessoal e que ela entende a generosidade de Deus nesta hora, e não só com ela, mas com toda a família missionária, já que os nossos irmãos, eles pastoreiam os missionários nos campos, nas aldeias, por onde andam. Eles têm a responsabilidade de levar uma palavra de ânimo aos missionários. E vamos aproveitar então esse tempo com os nossos irmãos, e eles então vão edificar a igreja com esse testemunho que eu tenho certeza vai abençoar a todos nós. Vamos orar nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos acolher neste momento a Neia, o Raimundo, a Bia. Nós queremos acolher esta família tão amada desta igreja, e que esse testemunho que ela vai trazer possa edificar, possa estimular as pessoas à fé, ao crescimento espiritual, ao amadurecimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, sem delongas, nós vamos passar a palavra agora a Neia, e eu tenho certeza que ela tem algo para compartilhar com os irmãos. Deus abençoe, e Deus abençoe a família missionários, a família de missionários, e Deus abençoe a todos os irmãos que estão acompanhando neste momento esta transmissão. Graça e paz, queridos irmãos, é um privilégio estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus e aquilo que a palavra tem feito ao meu coração e na minha vida. Bom, meu nome é Valdineia de Almeida Siqueira, sou casada com Raimundo. Nós temos uma filha, Beatriz, que já tem 22 anos. Ela se formou recentemente em pedagogia. Está muito feliz, com a profissão, e nós como pais também de já ter Beatriz formada. Bom, nós pertencemos à Missão Novas Tribos do Brasil. É uma missão que trabalha com povos indígenas. Ela tem por finalidade levar a palavra de Deus no meio do povo indígena do nosso país, dando a eles também o privilégio de ter a palavra de Deus na sua própria língua, para que eles entendam o plano de salvação e um dia eles possam entregar suas vidas ao Senhor, assim como nós um dia o fizemos, e futuramente, na eternidade, todos nós nos encontrarmos lá. Eu pertenço à Igreja Presbiteriana Independente da cidade de Ourinhos, interior de São Paulo. No mês de março, eu estava cuidando de uma missionária da nossa missão, já aposentada. O meu ministério lá em Anápolis é com idosos. Nós temos um lugar onde missionários que já trabalharam durante anos nas aldeias, então, quando eles terminam seus tempos lá, onde eles já dedicaram as suas vidas, eles vêm para este lugar para serem cuidados agora por outros missionários. Então, durante o mês de março, eu cuidei de uma das irmãs ali que foi positivada com Covid, e durante esse tempo acabei também adquirindo Covid. Eu fui internada com 75% do meu pulmão comprometido. Passei momentos bastante difíceis, mas eu tive o privilégio de conhecer mais o nosso Deus. E um dos textos que ficou no meu coração e que me estimulou a perseverar e a continuar crendo naquilo que Deus estava fazendo e iria fazer por mim, está
em Provérbios 18, 10. Fala assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe, está seguro. Assim que eu cheguei no hospital, minha mente já estava assim, bastante confusa e cansada. Eu percebi que eu não tinha condições de orar e nem de cantar. Então eu tive uma ideia. Eu liguei para o meu irmão, que também é missionário, entre o povo Capinauá, no Nordeste, e falei para ele: canta para mim Provérbios 18, 10, e ele cantou, que fala assim: torre forte é o nome do Senhor, torre forte é o nome do Senhor, na qual o justo correrá. O justo pode correr. Era isso que eu queria ficar gravado no meu coração. Eu podia correr para esta torre que fala qual o justo se acolhe e está seguro. Era isso que eu pensei naquele momento. Bom, eu não consigo orar, não estou conseguindo cantar porque o oxigênio está faltando, então eu preciso de recursos. Por isso que é bom, irmãos, nós termos uns aos outros, porque a gente pode segurar na mão uns dos outros, orar uns pelos outros. São esses momentos. A cruz fez isso por nós, né? Fez essa ponte que nos ligou a Deus e nos liga uns aos outros, né? Que privilégio que nós temos como cristãos. Então, eu comecei a meditar na palavra do Senhor através da música. Pedia para as pessoas orarem comigo e isso foi me fortalecendo. O tempo no hospital não é um dia fácil para ninguém, são dias difíceis, porque é muito difícil ficar sem ar, né? Eu, na realidade, não tive medo de ficar entubada, nem de morrer, não passava, acho que não tinha como passar isso para minha mente, mas uma coisa eu sabia, que o Senhor estava comigo o tempo todo, Ele estava dirigindo a minha vida. Por isso que é importante nós termos a palavra de Deus gravada e cravada no nosso coração, porque nesses momentos de lutas e dificuldades, ela vem na nossa mente. Quando Isaías fala assim, Jeremias fala: quero trazer à memória tudo que me dá esperança. As coisas só podem vir à minha memória se elas estão na minha memória, estão no meu coração, elas trazer à memória coisas que aconteceram e que eu vivi. Então elas precisam estar, por isso que nós precisamos ter o compromisso com Deus, de meditar na palavra dEle, de orar, gastar tempo com o Senhor, falando com Ele, contando para Ele as nossas necessidades, porque nos nossos momentos de lutas, nos nossos momentos de dificuldade, é ela quem vai nos trazer alento, nos vai trazer confiança, nos vai trazer esperança. Eu me lembro que dos discípulos, lembra a história? Nós aprendemos essas histórias, quem já participou desde criança na escola dominical, as primeiras coisas do departamento infantil que a gente aprende é da tempestade, quando os discípulos estão no mar. Eles haviam passado o dia todo com Jesus, né? Mateus, Marcos e Lucas que faz esse relato. Eles haviam passado o dia todo andando com Jesus, vendo os milagres, Jesus fazendo coisas específicas na vida das pessoas, a palavra dele de ânimo, falando do Deus Pai, o que Deus fazia na vida do homem. E Jesus, cansado, quis passar para a outra margem. Ele fala assim: passemos para a outra margem. Os discípulos entram no barco e vão. Aquele lago que fala Mar da Galileia, na realidade é um grande lago de águas doces, é o maior lago de Israel, é esse, também é chamado de Genezari. Aí, naquele lago, de vez em quando acontecem tempestades, por causa do local onde ele está localizado. Provavelmente, os discípulos já haviam passado muitas vezes por aquela tempestade. E agora eles estavam passando novamente, mas Jesus estava no barco. Só que eles se esqueceram que Jesus estava no barco com eles. E acorda Jesus, acorda. Jesus, você não está vendo que a gente está aqui para perecer e o Senhor está dormindo? Eles esqueceram de 3 coisas. Jesus tinha dado uma palavra
passemos para o outro lado. A palavra de Jesus. E eles esqueceram que quem estava com ele no barco era Jesus, a presença de Jesus estava ali no barco e eles se esqueceram. E muitas vezes nós nos esquecemos. Aquele barco, vamos dizer que é a nossa vida. E aquela tempestade são as coisas que acontecem nas nossas vidas, como uma doença, por exemplo, que é o que nós estamos mais vivendo neste momento. E às vezes nós esquecemos do que nós já vivemos com o Senhor. Esquecemos o que Deus já fez nas nossas vidas, fez na vida do outro. E nós, Jesus ali, e nós nos esquecemos. E até falei esses dias com algumas moças, Jesus não estava no barco dos outros, porque haviam outros barcos ali junto, mas Jesus estava naquele barco. Jesus não está fora da nossa vida, Jesus está na nossa vida. Então, se Jesus está na nossa vida, nós precisamos crer que Ele vai tomar providências. Ele é o Deus da providência, é o Deus da provisão, é o nosso Jeová Jirê, é o nosso Jeová Rafa, o Deus que cura, é o Deus que liberta, o Deus que dá provisão, o Deus que sustenta a nossa vida dia a dia. Então nós precisamos crer nessa palavra, precisamos nos lembrar diariamente quem é o nosso Deus. Às vezes nós queremos apenas as bênçãos de Deus, mas nós não queremos o Deus que dá as bênçãos. Mas quando eu quero o Deus da bênção, as bênçãos vêm. Se eu quero Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso que nós precisamos estar com o nosso coração cheio da palavra de Deus, repleto da palavra de Deus, porque são nesses momentos que nós vamos usufruir delas, experimentar Deus nas nossas vidas. E tem sido muito gostoso, eu tenho experimentado Deus dia a dia. Eu já passei por muitas experiências marcantes na minha vida, mas este momento foi um momento em que eu pude experimentar Deus de uma forma específica na minha vida. Eu me lembro que eu deitada ali no hospital, virada para o cantinho na parede, eu lembro de sentir a paz que excede todo entendimento. Só ali que eu fui compreender, realmente experimentar o que era essa paz que a palavra de Deus dizia que excede todo entendimento. Porque até aquele momento, ou até agora também, a gente não sabia como lidar, não tem sabido como lidar com essa doença, com esse vírus, o que fazer, quem sai ou quem não sai dessa doença. Não tem parâmetros para identificar isso. Então, como sentir essa paz que excede todo entendimento? Através do Senhor. Porque nós não temos segurança na medicação. Não temos segurança nos procedimentos médicos. Não é isso que tem que nos dar. Lógico que a medicação é eficaz, o médico. O que eu quero dizer que não é isso que nos dá segurança. Não é o médico, não é a medicação que nós estamos tomando, mas é o Senhor, é Ele quem vai nos dar essa paz, essa segurança que excede ao entendimento. Tanto que o médico chegou e falou assim um dia para mim, eu não entendo. Com as duas folhas de exames, né, aquele punhado de exame todo dia fazia. Dona Valdinéia, eu não entendo isso que está acontecendo com a senhora. O exame de ontem, o exame de hoje, é uma diferença tremenda. A senhora está ficando curada, as medicações estão fazendo efeito. Eu pude falar para ele assim, eu sei, eu entendo. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. E todas as vezes que alguém entrava no meu quarto e chegava para mim, eu podia testemunhar,
Foi momentos de testemunho, de eu poder orar com as pessoas, orei com pacientes ali, testemunhando que esta torre forte, que era o nome do Senhor, qualquer um pode se acolher e estar seguro. Basta crer, crer e se entregar a esse Senhor. Fala, o justo se acolhe quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós somos justificados, nós somos perdoados e nós então podemos experimentar dessa graça tão maravilhosa que é estar aos pés do Senhor, estar diante do Senhor. E é isso que eu tenho experimentado todos os dias, né? Os discípulos puderam experimentar naquele dia, quando eles falam, quem é este que até o mar obedece? Que Deus é esse que pode todas as coisas? Quem é esse Deus para você? É o Deus que faz pequeninas coisas e que faz grandes coisas? Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Da pequenina coisa a grandes coisas. Não há nada impossível para o nosso Deus. E eu experimentei tanto do Senhor naqueles momentos de lutas, que em casa também tinha ficado meu marido, né? Raimundo estava com Covid em casa, num quadro bem mais fácil de ser cuidado, mais leve, não que ele não sofreu, mas era mais leve do que eu estava enfrentando. Mas ele estava lá em casa com a Beatriz, distante de mim, não podendo ver. Graças a Deus que temos agora esse instrumento tão maravilhoso, né, de WhatsApp, que a gente pode conversar, e então a gente podia orar e nos ver todo dia, mas estavam em casa e eu podia estar segura no Senhor. E quem é esse Deus? Quem é esse Jesus que nos guarda? Era o mesmo que estava cuidando de mim no hospital, estava com ele em casa, né? E eu queria experimentar mais do Senhor quando eu saí do hospital, então eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu gosto de Salmos quando fala assim, todos os nossos dias estão escritos e contados, e tu sabes todos. E eu havia lido o livro de Salmos no final de dezembro. Então minha Bíblia está toda marcada, porque eu estudei todos os capítulos de Salmos, vim estudando, já tinha acabado todo o versículo de Salmos, os capítulos de Salmos, marcado, estudado, mas eu decidi contar os meus dias, depois que eu saí do hospital, através dos capítulos do livro de Salmos. E eu comecei a, então, estudar novamente, capítulo por capítulo. Todos os dias eu lia um capítulo e meditava naquele capítulo. E a coisa mais interessante, impressionante, é que eu descobri que parecia que eu não tinha lido Salmos ainda. Era algo novo para mim, todos os dias. E cada capítulo falava de algo que estava acontecendo naquele dia, sobre um dia de vida em casa, um segundo dia de vida em casa. Foi muito impressionante, eu vi o tanto que Deus nos ama. Ele ama a mim e ama você, porque todos os dias Ele quer algo novo para as nossas vidas. Você pode todos os dias experimentar Deus na sua vida. Vai valer a pena. Não deixe para depois, porque às vezes depois não vai ser a mesma coisa e talvez seja tarde para experimentar Deus na sua vida. Então experimente. E todos os dias então eu comecei experimentar Deus e foi algo maravilhoso, foi algo surpreendente, foi algo profundo, ver Deus falando na minha vida sobre eu render graças. Eu preciso render mais graças ao Senhor todos os dias. Alegre-se no Senhor. O Salmo 116 fala, amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Foi o primeiro salmo que eu aprendi todinho quando criança. Minha avó que me ensinou, minha avó Aparecida. Ela me ensinou esse capítulo de Salmos e eu aprendi. E eu gosto muito dele.
amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele ouve. No dia que completou 100 dias que eu estava em casa, todo mundo sabe, né? Esse capítulo de Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. 100 dias em casa eu estava celebrando ao Senhor, realmente, e era celebrai. Mas olha, o segundo verso fala assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Eu preciso também celebrar ao Senhor, mas também servir ao Senhor. É isso que eu tenho aprendido todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs. E um desafio que eu quero falar para vocês hoje: sirvam ao Senhor com alegria, celebrem ao Senhor com alegria, meditem na palavra dEle com alegria, aprendam do Senhor com alegria, porque quando o nosso coração ele está alegre, quando o nosso coração está cheio da palavra, nós não tememos más notícias. Não estou falando que é fácil passar, não é isso. Mas não tememos porque nós temos em quem nós confiamos. Nós confiamos no Senhor. E eu estou lembrando uma coisa interessante agora aqui. Eu estava já no segundo para o terceiro dia no hospital e a minha filha Beatriz mandou uma mensagem: mãe, o tio Josué, que é um irmão que nos serviu muito no meu tempo no hospital, ela falou assim: o tio está levando umas coisas para você aí, você quer alguma coisa especial? Eu falei: eu quero a minha maquiagem. Ela falou: maquiagem, mamãe? A senhora não aguenta nem ir no banheiro sozinha, para nada, tem que ir com oxigênio, não aguenta conversar, tá aí, não pode nem levantar e quer maquiagem. Eu falei: quero. Sabe por quê, filha? Porque o meu coração, ele está alegre, só que eu estou pálida e minha boca está um pouco roxa. Eu não quero, eu quero ficar com o meu rosto igual meu coração está. Então, aquilo que está dentro do nosso coração vai fazer diferença nos momentos da dificuldade. É aí que nós vamos ver, pôr em prova a palavra de Deus, porque é muito fácil nós falarmos, é muito fácil eu ler e dizer para as pessoas algumas coisas da palavra de Deus que são de estímulo, mas eu preciso viver também na minha vida. Porque não é só ler, não é só falar para as pessoas, eu preciso experimentar na minha vida. Eu preciso demonstrar através das minhas atitudes. E eu sei que eu tenho muito que aprender ainda. Eu sei que o Senhor tem muito para trabalhar na minha vida ainda. Eu não aprendi tudo. E eu tenho até dito que eu sou grata a Deus por ter passado por essas lutas, porque talvez essa foi a única forma que Deus conseguiu mexer em algumas áreas da minha vida, que se não fosse a Covid, eu não teria permitido. Então o Senhor mexeu em algumas coisas na minha vida que foram específicas e transformadoras para mim, para que eu possa exercer o meu ministério e ser uma serva melhor para Ele, dedicar mais os meus dias a Ele, não perder a oportunidade para falar da palavra de Deus para as outras pessoas, e que as pessoas experimentem também o que eu experimentei e estou experimentando ainda. Não só eu, mas minha família também tem experimentado isso, e eu louvo ao Senhor. Tenho algumas sequelas? Tenho. Estou ainda fazendo reabilitação? Estou. Mas eu tenho ficado tão feliz com o Senhor quando eu olho para trás, tudo que já ficou para trás. Porque daqui para eu quero hoje. Hoje eu sei que eu preciso fazer alguns exercícios, preciso me alimentar bem. Amanhã é do Senhor. Ontem já passou, amanhã talvez não virá. Ajuda-me hoje, eu quero viver um dia por vez. Um dia por vez, meu Senhor, é o que eu peço de Ti. Eu peço de Ti, Senhor, um dia por vez. Ontem já passou,
Amanhã não me pertence, não te pertence, mas esta palavra é para hoje e o Senhor é para hoje. Então, que possamos viver um dia por vez, mas viver esse dia na graça do Senhor, que é suficiente para mim e é suficiente para você. Então, o meu desafio para você hoje, viva para o Senhor. Se agrade do Senhor todos os dias. Os nossos dias estão escritos e contados. É Ele quem sabe, não sou eu. Não é a medicina e não é nenhuma doença, nenhum contratempo, é o Senhor. E se eu viver para Ele, eu vou viver contente em toda e qualquer circunstâncias, porque Ele é o Deus que cuida das nossas necessidades. Amém? Que o Senhor abençoe seu coração, abençoe a sua família, abençoe seu trabalho, a sua saúde, que o Senhor proteja você de todo mal, para que você experimente desta graça. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos. Obrigado a Deus porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor se revele através desta palavra na vida de cada um desses meus irmãos que estão nos assistindo neste momento. Pai, abençoa, Deus, a vida desses irmãos, de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um, porque o Senhor mesmo os formou. O Senhor conhece os desejos íntimos de cada coração. Ó Deus, o Senhor que esquadrinha os corações e os pensamentos, faz isso, ó Deus, na vida de cada um, e que eles possam te conhecer melhor, que eles possam te servir melhor, que eles possam te experimentar a cada dia, ó Pai, que cada um, ó Deus, tome o compromisso de ler, meditar, estudar a tua palavra todos os dias e gastar tempo em oração com o Senhor, para que te conheçam, para que, ó Deus, experimentem do Senhor mais e mais. Ó Pai, eu sei que neste momento há muitos enfermos, ó Pai, nas nossas igrejas, na casa de alguém que está assistindo agora. Ó Deus, visita esta casa, visita este leito, visita, ó Deus, o físico de cada um, toca, ó Pai, o físico, derrama, ó Deus, o teu bálsamo que é curador. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos entregar estas vidas nas tuas mãos e que, ó Deus, cada um de nós possamos todos os dias nos alegrarmos no Senhor, sabendo, ó Deus, que do Senhor todas as coisas que procedem são boas, perfeitas e são agradáveis. Muito obrigado pelo teu amor que é derramado em nossos corações e que através deste amor possamos derramar também do mesmo amor no coração de outras pessoas e daqueles que também não te conhecem ainda. Nos ajuda, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por esta oportunidade de falar com você, de chegar na tua casa. Receba o nosso abraço, o abraço do meu marido, do Raimundo, da Beatriz, e obrigada também por nos amar, por nos acolher e por fazer parte do nosso ministério. Muito obrigado, nós amamos esta igreja, amamos este povo de Monte Sião. Então, sintam-se abraçados por nós e recebam o nosso carinho em nome de Jesus.